Olá, tudo bem com você? Hoje vamos completar a nossa pequena aplicação comercial, implementando a consulta de um único registro, para o qual será permitido alterar os dados ou até mesmo excluí-lo. Começando pela consulta, ela requer a criação de mais uma sobrecarga do método construtor da classe carro, para que seja possível instanciar um carro a partir de um registro específico do banco de dados. No caso, um item da nossa lista de carros. Veja como. Então nós vamos criar mais um construtor aqui para a classe carro, no qual o único parâmetro passado é o ID. Então esse ID vai ser utilizado como filtro para fazer a pesquisa na lista de carros. Então carros.find, em que eu passo como parâmetro um objeto qualquer, e o predicado é que o ID seja igual ao parâmetro que foi passado. O método find retorna um objeto da classe carro, então eu vou atribuir o retorno a um objeto carro temporário para que ele possa popular esse meu objeto. TC, então, é o meu carro temporário. E aí eu populo o objeto com os campos de TC. Então, esse meu construtor, se eu construir um carro passando apenas o ID como parâmetro, ele vai lá na lista, busca especificamente aquele carro e popula o objeto com os dados daquele carro. Agora nós vamos lá no formulário para fazer uso disso aqui. No formulário, ele me lista uma série de carros e eu vou selecionar um específico da lista. Qual é o evento que eu vou utilizar? Vou vir aqui na lista de eventos do grid e eu vou utilizar o evento Cell Double Click. Aqui está. Quando o usuário der um duplo clique sobre uma célula da coluna, ele vai obter o registro que está naquela linha. Então, para obter o registro, para fazer uso do construtor que nós acabamos de criar, ele vai precisar do ID, que é a chave daquele objeto. Para obter o ID, eu vou na coluna ID daquela linha em que o usuário clicou. Então, vou criar uma variável temporária ID para pegar o ID daquela linha. E o ID vai receber o quê? O que está no DataGrid View Carros. E como o usuário pode ter dado duplo clique em qualquer das células, eu preciso ir especificamente para a célula ID. Então eu forneço a coordenada. A coordenada pode ser de forma numérica, coluna 0, coluna 1, coluna 2, ou eu posso referenciar o nome da coluna, que é o que eu vou fazer que é mais fácil. Entre aspas, eu coloco o nome da propriedade, que é a ID, e de qual linha? Da linha que foi clicada. A linha que foi clicada, ela é passada por parâmetro no evento click, através desse objeto E. E é a célula que foi clicada. Então basta que eu pegue a linha referente a essa célula, através da propriedade rowIndex da célula. Essa coordenada toda, ela é uma célula. Eu preciso pegar o valor que está dentro da célula para obter o ID. E o valor que está dentro de uma célula de um grid é do tipo objeto, ou seja, ele é variável. Então eu preciso castear para o tipo que eu estou trabalhando. Dessa forma, eu obtive o ID na célula correspondente à coluna ID da linha que foi clicada. E agora, de posse do ID, eu posso construir o objeto utilizando o construtor que nós criamos. Construtor em que eu passo o ID como parâmetro. Então, em C, eu vou ter o carro que eu quero. Agora, eu preciso preencher os campos do formulário com os dados desse carro. Mas para que um evento de uma grid possa obter corretamente os dados, eu preciso fazer uma pequena alteração na aplicação. Para a simples exibição dos dados, setar o data source de um grid como sendo a nossa lista diretamente funciona, mas não quando eu preciso ter acesso aos dados que estão na grid, que é o caso que nós fazemos quando o usuário dá duplo clique na célula. Então, eu preciso transformar essa lista, que é da classe list, numa binding list. E eu vou aproveitar, inclusive, para unificar aqui, porque nós temos a atualização do data source aqui e aqui, na própria inclusão. Então, vamos criar um método preencher grid, que recebe a lista e atribui de forma correta essa lista ao grid. Então, eu estou atribuindo o data source da minha grid não diretamente à lista, mas uma nova binding list, que é o tipo de classe utilizada para vínculo de listas à data grid para poder manipular os dados. E essa lista é de objetos carro. E no construtor dessa classe, eu passo a lista que eu tenho como parâmetro. Então, de posse da lista de carros, ele vai construir uma binding list, que é uma lista de vínculo, para atribuir o data source. Então, vamos alterar os pontos do código que fariam uso do preencher grid. Vamos fazer um teste rápido. Vou preencher a minha grid. Está aqui funcionando. A hora que eu dou 2 cliques aqui no Fiat, ele trouxe os dados. Faltou portas aqui. Vamos ver o que aconteceu. Esquecemos de preencher o campo portas. Então, txt portas.text recebe c.portas.toString. Agora sim. 2 cliques em Ford, 2 cliques em Volkswagen. Ele traz, então, os dados de cada um da lista. Agora que podemos recuperar um item específico de nossa lista, vamos permitir ao usuário alterar os dados do carro?
Então vamos começar criando o código do método alterar da classe carro. Para alterar um carro, é primeiro preciso localizar o carro, saber qual elemento da lista está sendo alterado. Então, se o usuário pesquisou um carro e ele trouxe os dados para a tela, eu tenho a chave do carro que está sendo alterado. E esse carro específico é referenciado na lista através de um índice. Então, vou criar uma variável temporária para armazenar o índice que será localizado. Uma lista, e a nossa lista é carros, ela pode localizar o índice de acordo com o predicado. Então, qual é o predicado? Localizar um carro cujo ID seja igual ao ID do objeto em questão. Basta atualizar os dados do item desta posição da lista com os atributos que eu tenho no objeto atual. Agora, o nosso método alterar está pronto, eu preciso fazer uso dele lá no formulário. Como que eu vou fazer uso? Eu vou partir do pressuposto que, se eu não tenho o ID, ao clicar no botão salvar, eu incluo um novo veículo, que é o que nós já temos. Se eu tenho o ID preenchido na caixa de texto txt-id, significa que eu fiz uma pesquisa antes e trouxe um determinado veículo para o formulário. Então, se eu clicar em salvar, eu estou alterando os dados desse carro especificamente. Então, primeiro, eu não posso deixar que o ID seja alterado, porque ele é a minha chave. Eu vou vir aqui e vou alterar uma propriedade de uma caixa de texto que vai impedir a manipulação dos dados na caixa ID, que é a propriedade enable, enabled false. Agora o usuário não pode mais digitar, não pode mais acessar a caixa ID, mas o meu código pode manipular o valor dela. Então vamos alterar o código agora do botão salvar. Então agora nós temos uma verificação. Se o txt-id estiver em branco, significa que eu estou inserindo um novo carro, é todo o código que nós já temos. Caso contrário, significa que eu vou alterar um item que foi trazido para a tela. Então eu vou construir um carro já com o ID. Vou copiar o construtor daqui e inserir nele o ID. Dessa forma, eu estou construindo um carro com o ID, um carro completo que foi trazido da lista. Feito isso, eu chamo então o método alterar. Vou mandar uma mensagem de sucesso para o usuário, vou precisar preencher o grid novamente e limpar os campos. Nesse caso, como tanto a inclusão quanto a alteração preenchem o grid para atualizar e limpam os campos, não vou deixá-la dentro da condicional, vou deixá-la aqui fora. E vamos para o nosso teste. Preencho, vou trazer o Fiat 147, vou mudar o modelo aqui para 500 e vou clicar em salvar. Dados alterados, aqui está o 500 alterado. E a exclusão? Vamos implementá-la. Porém, saiba que em uma aplicação prática não é comum que sejam excluídos registros do banco de dados. Isso porque as empresas precisam do histórico das transações realizadas. Por isso, ao invés de excluir um registro, é comum que se crie um campo, situação ou status para indicar se aquele registro ainda é um registro ativo para ser usado pelo sistema. E nesse caso, o registro recebe apenas uma alteração, uma atualização. Mas aqui nós vamos de fato excluir o registro, removendo o item da lista. Então vamos criar o código do método excluir. Para excluir um carro, não faz sentido você popular um objeto para daí remover ele da lista. Então nós vamos transformar o método excluir em estático, em que eu passo o ID do objeto que será excluído como parâmetro. Da mesma forma que nós localizamos o item na lista lá no alterar, nós vamos fazer aqui. Então, só que agora de acordo com o ID que foi passado como parâmetro, pois nós não temos a instância do objeto. A partir do momento que eu localizei o item para ser excluído, basta utilizar o método remove da lista. Quem eu estou removendo? O item que eu acabei de localizar. Agora vamos fazer uso do excluir lá no formulário. Para isso eu preciso de um botão excluir. E vamos criar o código. Eu só vou poder excluir se eu tiver pesquisado. Então, nesse caso, se o campo txt-id possui um ID, significa que eu posso mandar excluir por esse ID. Mando uma mensagem positiva para o usuário, faço a limpeza dos campos e atualizo o grid. Caso contrário, mando uma mensagem para o usuário que ele deve selecionar um registro. E aqui o ícone é do tipo exclamation. Testando então. Vou tentar excluir sem ter selecionado. Seleciono o registro para excluir, exclamação, ok. Vou preencher, vou trazer o Fiat 147 e vou mandar excluir. Excluiu e ele atualizou a lista. Pronto!
Todas as funções foram implementadas para a classe carro. Agora você pode fazer o mesmo para outras entidades do sistema. Para deixar o programa com uma aparência mais robusta, vamos criar um formulário geral para a aplicação com um menu de opções, a partir do qual será possível abrir um formulário de cadastro. Vamos lá? Então nós vamos adicionar aqui um novo formulário, Windows Form, que vai se chamar FRM principal. O meu FRM principal vai ter como título Sistema de estacionamento, por exemplo. Esse formulário vai ser um container, ou seja, todos os formulários de cadastro vão ter que abrir dentro dele. E para dizer que ele é um container, eu tenho a propriedade aqui, isMDI container. Por que MDI? Multi-Document Interface, interface multidocumento. É aquela situação de você ter um formulário que comporta vários outros formulários dentro. Então aqui true. Observe que o fundo dele ficou cinza. Isso me impede de colocar caixas de texto e outros objetos aqui, porque ele apenas é um container. Mas é possível colocar um menu. Então nós vamos trazer aqui menu strip. E aqui eu vou colocando os itens que eu quero. Lembrando, cada item de menu, ele é um objeto próprio. Então ele precisa ter um nome específico aqui. O primeiro menu vai se chamar arquivo. Arquivo. E o nome do objeto, ele deu esse nome aqui. Sair, que é a opção que normalmente você tem. Vou deixar o nome que ele deu como padrão. Então ele se chama sair to strip menu item. Nesse caso, eu vou deixando o nome que ele foi criado porque ele cria nomes e não numerações. E aqui ao lado, então, eu vou colocar cadastro de carro. Então, quando o usuário clicar em cadastro carro, é que ele vai abrir o formulário. Vou dar 2 cliques aqui, porque o evento padrão de um menu é o clique. Então, quando o usuário clicar nesse item de menu, o que tem que acontecer? Eu tenho que instanciar um novo objeto da classe FRMK de carro, ou seja, eu tenho que abrir um novo formulário de cadastro de carro. Então, eu crio aqui, digo que o pai dele é este formulário, que é o formulário principal, e mando mostrar o formulário. Se eu simplesmente executar a aplicação, veja que ele continua mostrando o cadastro de carro. Por quê? Porque o nosso Program CS manda iniciar a aplicação pelo FRMK de carro. Então agora a nossa aplicação precisa iniciar pelo FRM principal. Vamos aproveitar e alterar uma propriedade aqui do formulário para que ele inicie sempre maximizado. Já vamos colocar a funcionalidade da opção sair do menu. Ao selecionar a opção sair, application.exit. Vamos testar então. Cadastro de carro. É o nosso formulário. Eu posso chamar quantas vezes eu quiser, porque ele cria 9 instâncias do formulário. Isso me permitiria consultar mais de um carro ao mesmo tempo. E arquivo sair. E com isso nós concluímos nossa pequena aplicação comercial. Espero que você tenha gostado e que a partir dela consiga criar uma verdadeira aplicação comercial acessando um servidor de banco de dados. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.